Graça e a paz de Cristo Jesus. Que Deus nos leve muito além do que a gente pode imaginar nessa noite na presença dEle. Louvado seja o seu nome, pela oportunidade que nós temos como igreja, de estar juntos, de celebrar neste domingo, neste dia especial de adoração diante do Senhor. Irmãos amados, o tema que eu trago esta noite é, de certa forma, uma continuidade do que iniciamos no domingo anterior e faz parte de uma série daquilo que pretendemos trabalhar no momento em que estamos passando por algumas mudanças estruturais na vida desta igreja e nós precisamos estar bastante atentos e conectados com aquilo que Deus tem nos dirigido, a maneira como Ele tem falado ao nosso coração, de como devemos conduzir a igreja para que de uma melhor maneira possível todas as pessoas estejam sendo cuidadas, todos aqueles que tiverem acesso a este lugar, não tenham acesso apenas a um momento, a um evento de culto, mas a uma igreja que abraça, que ama, que acolhe, que cuida, que pastoreia, que acompanha de perto cada um em suas necessidades, em suas lutas, em suas batalhas. Todos nós as temos, todos nós as enfrentamos e todos nós necessitamos certamente de apoio. Hoje eu quero compartilhar um pouco com a igreja um tema que vem me intrigando já há bastante tempo e acredito ser este momento bastante propício para falar sobre este assunto. Eu quero falar sobre o dia do Senhor. Lembre-se, em Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus diz assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que tipo de tesouro tem conduzido o seu coração? Quando você olha para a sua relação com Deus, você vê um caminho largo, aberto, um caminho de acesso ao sagrado, acesso ao Santo dos Santos, como nós cantamos aqui. Você se vê livre para adorar? Ou sua alma está entulhada e cheia de coisas e de aparatos que impedem você de enxergar coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida, na sua história e na sua casa? Domingo passado nós lemos um texto, vou pedir para o pessoal colocar para mim aí, por favor, na tela. Pessoal do Decon lá embaixo, coloca para mim aí na tela, a minha tela, por favor. Nós lemos a semana passada o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos de 11 a 12, e existem duas considerações que eu quero fazer ainda sobre esse texto, e talvez ainda fale mais sobre ele um pouco mais adiante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12. Pessoal do Decon lá embaixo, por favor, me ajuda aí. Se tiver alguma dificuldade, me dá um toque, só para eu saber. Está tendo algum problema? Está em ordem? Ok, o texto diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Lemos esse texto aqui semana passada. E ele cita o dia da vinda do Senhor. O dia da vinda do Senhor. Ou a vinda do dia do Senhor. Essa expressão chamou minha atenção. O dia do Senhor. Existem duas considerações bíblicas sobre o dia do Senhor. Primeiro é o sentido aqui atribuído pelo texto. Qual é o sentido atribuído a este texto sobre o dia do Senhor? É o dia como o dia do acerto, o dia do julgamento, é o dia que a Bíblia chama de o dia da vingança do nosso Deus, dia em que o Senhor exercerá o seu juízo, que já foi prometido, que já foi profetizado no passado, levando em conta a sua palavra, e a Bíblia diz que Deus não mente, tudo aquilo que Deus fala, Ele
cumpre. Deus não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele cumpre. E Deus infinitas vezes tem nos alertado deste dia, que será o dia da prestação de conta, um dia que não falha, o dia para o qual todos nós temos que estar preparados. Você está preparado para o dia do Senhor? Você está pronto para este dia? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você leve com você hoje, ou guarde no seu coração, ou responda dentro de você e tome decisões a partir dela. A segunda consideração sobre dia do Senhor nas Escrituras tem a ver com o dia semanal de adoração, tem a ver com o momento de culto, tem a ver com o dia em que nós temos da parte de Deus uma santa convocação. O seu povo é convocado, o seu povo é chamado a se unir em um espaço, em um lugar, em um momento de adoração, e este momento de culto, este dia do Senhor, é um dispositivo de Deus, que nos ajuda a nos livrar de todas as coisas que atrapalham a nossa vida, que nos afastam do Senhor, que por vezes mantém a nossa mente cativa a preocupações, ao secularismo, aos múltiplos interesses que nós temos, interesses pessoais, mas também às distrações, ao entretenimento, através dos quais, sem perceber, pouco a pouco nós vamos nos afastando daquilo que é sagrado, de Deus. Só que quando a gente começa a pensar sobre o dia do Senhor, dentre as muitas polêmicas que pode surgir, o primeiro questionamento que emerge é: qual é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? É no sábado? É no domingo? Quando é o dia do Senhor? Se a lei ordena guardar o sábado, por que nós cultuamos no domingo? Vamos lá, vamos tentar responder isso. O texto de referência é Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versos de 9 a 11. E diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Precisamos entender esse texto e precisamos entrar num acordo. Precisamos ter unidade em relação a esse assunto, justamente porque percebemos uma tendência já histórica no meio das denominações chamadas evangélicas, quase que uma lavagem cerebral de alguns grupos de se prender a um ponto que é um ponto de menor importância e desprezar, deixar escapar o grande princípio que está por trás deste mandamento. Há um grande princípio por trás. Então fique atento. A palavra sábado, que aparece nesse texto de Êxodo, em hebraico, é a palavra Shabat. E Shabat não é um nome próprio, não é o nome de um dia, é um substantivo, e pode ser um verbo, e significa descanso, ou descansar. Na realidade, passou-se a convencionar o 7º dia da semana como o sábado, a partir da palavra Shabat. Shabat significa descanso. A proposta de Deus era, seguindo o exemplo dele, trabalhar 6 dias, preocupar-se, cuidar dos seus interesses 6 dias, e depois de 6 dias, no 7º, ter um tempo de tranquilidade da alma, ter um tempo em que você possa descansar diante de Deus.
nas diferentes culturas, existem pequenas variações de dias e dias, de horas e horas. Nós nos submetemos ao chamado fuso horário. Exatamente neste momento, nações estão tendo horários diferentes e agora, se você for ao Japão, você não vai estar vivendo mais este momento do nosso dia, já é um outro dia. Qual é o sábado mais seguro? É o do japonês ou do brasileiro? Qual é o sábado bíblico? É o do japonês ou do brasileiro? Tanto faz, os dois são. Se você for fazer uma pesquisa mais acurada, você vai descobrir que em muitos países do mundo, incluindo países, a grande maioria dos países na Europa, e também países da América Hispânica, você vai perceber que o domingo é considerado como o 7º dia da chamada Semana Civil. Existem 3 dicionários, e você pode pesquisar isso e vai perceber, que definem o domingo como o 7º dia da Semana Civil. O dicionário francês, um dicionário espanhol e um dicionário italiano. Aí alguém vai dizer, mas aí você está puxando sardinha para a brasa do catolicismo romano. Porque, francês, espanhol e italiano, então você está puxando para esse lado, especialmente dicionários antigos que remontam a essa época tão secular que acontece principalmente na França. E na verdade as pessoas costumam dizer que o dia de domingo foi instituído no catolicismo romano lá na época de Constantino, no 3º século. Dizem que foi esse imperador Constantino que estabeleceu o domingo como dia de adoração, quando ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Mas é um erro histórico, é um equívoco histórico atribuir a ele essa modificação, porque muito antes de Constantino existem evidências históricas, vários indícios, até mesmo na era patrística, de que o culto cristão já era realizado no domingo, celebrando os cristãos a ressurreição de Jesus Cristo. Então o Shabat foi convencionado como o dia de descanso, o dia de adoração, no domingo, desde os primórdios da igreja. Se você ler Atos capítulo 20, você vai ver, no primeiro dia da semana, a igreja começa a já se reunir para orar, para estudar as Escrituras e para viver em comunhão. E os apóstolos compreenderam que Jesus, por ter ressuscitado naquele dia, a partir daí, o encontro dos irmãos se daria na celebração daquele momento tão vitorioso de Cristo sobre a morte. Os discípulos conseguiam distinguir e entender que no Antigo Testamento, o sábado tinha um caráter profético e um caráter tipológico, representando o descanso que Deus haveria de nos dar por intermédio de Jesus, sombra das coisas que haveriam de vir, e este descanso que nos foi dado por Cristo Jesus, se consolida a partir da sua morte e da sua ressurreição, e justamente por isso os discípulos decidiram escolher o domingo como o Shabat, ou seja, como o dia do Senhor, reunindo-se nesse dia para o seu encontro do culto cristão. Eles ouviram falar, Jesus falar, quem sabe várias vezes, combatendo fariseus hipócritas que estavam amarrados à letra da lei, sem compreender o espírito que havia por trás delas. Os discípulos ouviram Jesus dizer várias vezes que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, isso demonstra para nós que Jesus não estava fazendo conta de dias específicos, mas ele estava preocupado com o estado da alma. Ele estava preocupado se as pessoas tinham saúde espiritual, se elas tinham saúde emocional. Ele estava preocupado com o corpo físico das pessoas, que tem um limite e que vai até um ponto e dali precisa parar. O Shabat, portanto, é essa oportunidade que o Senhor dá a nós, pobres seres humanos,
frágeis que somos, de descansar, de aquietar a nossa alma na santa presença de Deus, de refazer as nossas forças, de alinhar o nosso condicionamento para continuar a enfrentar os desafios da nossa própria vida. Mas os legalistas transformaram o princípio em regra, e com a regra contrariaram o princípio. Vamos ver um pouco de história. A Confissão de Westminster, que é a confissão da fé dos irmãos reformados. Alguns não gostam de ouvir falar sobre a reforma, mas nós somos resultado da reforma. Então, a Confissão de Westminster, que foi aprovada pelo parlamento inglês em 1643 e foi adotada pelas denominações ao redor do mundo de cunho reformado, puritano, presbiterianos e tantos outros, esta confissão define o Shabat como o sábado cristão, como o dia do descanso cristão. Este é o dia em que nós temos a oportunidade de calar a nossa alma, de sossegar o nosso coração, de nos aproximarmos de Deus, de sermos desafiados por Deus e renovados por Ele. O dia de realização da sua obra. Não se trata de um dia de semana. Convencionalmente utilizamos o dia de domingo. Não é uma regra fria e sem propósito. Há inteligência nas Escrituras Sagradas, há inteligência no mandamento de Deus. Paulo ensina em Colossenses capítulo 2, os versos 16 e 17, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são o quê? Sombra das coisas futuras. Porém, o que é mais importante? O corpo de Cristo. Este é o ponto central. Que tipo de ligação temos com o corpo de Cristo Jesus? Os fariseus eram condutores cegos. Em Mateus capítulo 23, verso 24, Jesus diz: ai de vocês, seus hipócritas, porque vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Gente que coa mosquito, mas engole um camelo. O que Jesus quer dizer, ou quer reafirmar, é o que Tiago vai ensinar um pouco mais adiante na sua carta, Tiago capítulo 2, verso 10, quando ele diz, preste atenção nisso, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto da lei, será culpado do quê? De toda ela, de toda a lei, preste atenção nisso. Quer viver pela lei? Tem certeza? Quer abrir mão da graça de Jesus para viver pela lei? Saiba que quem decide viver pela lei e tropeça em um só ponto da lei é culpado de toda a lei, de toda a lei. Isso significa que quem guarda o sábado histórico, dia de semana, para que isso preserve sua experiência de fé, na expectativa de que o sábado possa redimi-lo, por vezes substituindo a graça de Jesus pelo sábado histórico, esta pessoa está cometendo um erro gravíssimo e vai cometer uma sucessão de outros erros. Por exemplo, essa pessoa não pode andar de ônibus. Eu vou para a igreja, mas a igreja em outro bairro eu vou de ônibus. Não pode, porque se for, está pondo o motorista e o cobrador para trabalhar. Não pode ir para a padaria, porque o padeiro está trabalhando, e o caixa também, o atendente também. Não pode ir comer em restaurante, porque o cozinheiro está trabalhando, e o garçom está trabalhando. Não pode pedir ao porteiro do prédio para abrir seu portão, tem que pular por cima do portão, porque senão você vai pôr o porteiro para trabalhar. A lei não diz isso? Nem você, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, ninguém. É a lei. Não está vivendo pela lei? Aliás, você não pode nem beber água, porque tem alguém trabalhando na Embasa. Não pode tomar banho, porque tem gente, a luz chega na sua casa, tem alguém trabalhando lá na Coelba. Não existe isso. Ninguém consegue viver intensamente por todas as regras da lei.
Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e salvos pela sua graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso tem que ficar claro na nossa mente. No entanto, irmãos, eu quero chamar a atenção de cada um para uma questão que é muito mais séria, muito mais importante, porque às vezes nós ficamos aqui criticando aqueles que se apoiam no sábado histórico, no dia de semana para a sua salvação, mas existe um perigo talvez muito maior diante de nós, é o perigo de não dar ao Senhor nada do nosso tempo, de não prestar atenção acerca do que é o dia do Senhor. Este dia essencial, em que paramos as nossas atividades, em que deixamos de lado nossas responsabilidades e nos preparamos adequadamente para passar um dia inteiro, preste atenção, um dia inteiro, 24 horas, dedicados a Deus, em adoração, em respeito, em reverência, em prostração, em serviço sagrado. Muitos de nós, debaixo daquela percepção rasa de que não, Deus aceita tudo, eu posso viver minha vida cristã, em onde quer que eu esteja, tendo comunhão com Deus, estão perdendo completamente a oportunidade de uma comunhão mais aprofundada com o Santo dos Santos. A mesma confissão de Westminster faz uma pergunta para nós. Eu achei muito interessante este parágrafo, lendo esta confissão, achei muito interessante, porque algumas palavras saltaram aos meus olhos quando eu li. A pergunta é: como deve ser santificado o dia do Senhor? E a resposta: o dia do Senhor deve ser santificado por meio de um santo descanso, por todo aquele dia, não somente de tudo que é sempre pecaminoso, mas até mesmo das ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, a nossa alegria, passando todo o tempo, exceto aquela boa parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, mas passando todo o tempo nos exercícios públicos e particulares do culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações, com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar todos os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os sagrados deveres deste dia. Achei fantástico isso. Palavras pularam diante dos meus olhos. Preparar os nossos corações. Você prepara o seu coração para o dia de adoração? Você prepara o seu coração para estar na presença de Deus? Seja honesto consigo mesmo. Nós temos que enfrentar isso dentro do nosso coração. Para mim foi um confronto estudar esses textos todos, olhar para eles e olhar para dentro de mim. Será que eu estou preparando o meu coração? Será que você está preparando o seu coração adequadamente para o dia da adoração? Este dia é importante para você. O que é que você faz em prol dele? Você arranja todas as coisas, você cuida de todas as questões particulares, você resolve aí de uma forma bem previsível, diligente e moderada, todos os seus negócios, para que o domingo seja um dia tranquilo de adoração a Deus. Você faz isso? Ou você já acorda agitado no domingo, atrasado, brigando, achando ruim, e um vai no quarto do outro, e chama o outro, e desce correndo, e vai para um lado, e vai para o outro, e sai da garagem, e briga com o porteiro, e briga com um rapaz na rua, e chega na igreja agitado, e vai para a classe agitado, e vem para o culto agitado, e quando sai do culto, sai brigando dentro do carro, para decidir onde é que vai comer, e vai comer num lugar agitado, e fica aquele dia assim maluco, aquele dia que você chega no final, que dia terrível. Não houve adoração, não houve contemplação do Santo dos Santos, o coração não se aquietou para ouvir a voz de Deus, não houve nada. Todos nós precisamos do dia do Senhor. Sem Ele, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus jamais será saudável. Este dia é um contraponto aos nossos dias agitados, às nossas múltiplas responsabilidades, a correria, os interesses pessoais, os divertimentos, os entretenimentos, enfim, coisas que
a nossa alma se preenche delas e fica entulhada. E nós não aquietamos o coração na presença do Deus Todo-Poderoso. O dia de adoração, irmãos, é um dia, primeiro, o dia do Senhor é um dia, primeiro, de adoração. Um dia de prostração diante de Deus. Um dia de contemplação do Santo dos Santos. É quando você diz: eu amo a Deus, eu amo tanto a Deus, que eu quero passar um tempo na presença dEle. Eu quero me juntar com outros irmãos, eu quero levantar as minhas mãos e quero declarar com toda a minha força, a força dos meus pulmões, que Ele é o meu Deus, que eu amo, que eu quero viver para a glória dEle, eu quero exaltá-lo, eu quero glorificar o nome dEle, eu quero ir mais e mais e mais e mais além na presença de Deus. É um dia de adoração. O dia do Senhor é também um dia de transformação, porque é o dia em que o povo de Deus se reúne para estudar as Escrituras, juntos, uns com os outros, um aprendendo com o outro, um tempo de ensino, de meditação, e a palavra de Deus liberta, porquanto Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é um dia de libertação da nossa alma, é um dia de conserto de coisas que estão fora do lugar, é um dia de cura, de mudanças na nossa vida, na nossa experiência e na nossa família. O dia do Senhor também é um dia de confissão, um dia de quebrantamento da alma, um dia de restauração, um dia de arrependimento sincero, uma oportunidade de chorar diante de Deus, de colocar o que está fora de ordem no lugar, um momento de arrependimento. O dia do Senhor também é um dia de comunhão, de convivência com os irmãos, mas atente para isso, não é só um dia de convivência comum. Há uma tendência da gente achar que comunhão tem a ver com festa e comida, e realmente festa é bom e comida é bom, mas comunhão na Bíblia não é só festa e comida, é também compromisso de uns para com os outros, é também cuidado, é zelo de um para o outro. Então a igreja primitiva, quando se reunia para este momento no dia do Senhor, depois de orarem, depois de meditarem na palavra de Deus, depois de adorarem o Santo dos Santos, olhavam uns nos olhos dos outros e diziam: o que é que você precisa, meu irmão? Do que é que você tem necessidade? O que é que está faltando na sua vida, na sua casa? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Porque existe uma conexão com o corpo de Cristo, e nós fazemos parte dele, e somos instrumentos de Deus para ajudar uns aos outros. O dia do Senhor também é o dia do serviço sagrado, e nós chamamos de serviço sagrado as obras de misericórdia, o serviço que é prestado ao pobre, ao necessitado, o socorro ao doente, ao enfermo, ao preso. Então preste atenção, esse é o dia do Senhor, um dia de adoração, um dia de transformação, um dia de confissão, um dia de comunhão e um dia de serviço sagrado. Aí você vai dizer assim: eu sei pastor, mas me explica uma coisa, todos os dias na vida de um crente não tem que ser dias assim? E você tem razão de fazer essa pergunta, é verdade, mas pare e pense um pouquinho. Você já parou para pensar que tudo aquilo que nós jogamos para o eixo da generalização se perde com o passar do tempo? Já percebeu isso? Tudo aquilo que a gente fala, não precisa de uma regra, isso é para a vida inteira. O que é que vai fazer? Você nunca vai fazer nada, em lugar nenhum. É como dízimo. As pessoas falam assim: olha, não tem nenhum texto no Novo Testamento que diz que você tem que dar 10%. Isso é coisa da lei. E é verdade. Só que geralmente quem faz esse tipo de abordagem não dá nada. Você está entendendo? No meu caso, eu, Abraão, eu tenho que amarrar isso ali, ó, no meu orçamento e botar assim: é uma obrigação,
é uma responsabilidade que eu tenho com o reino de Deus, com o trabalho de Deus, e eu quero fazer isso com alegria, então eu boto ali, ó, é o primeiro item do meu orçamento, está ali colocado e amarrado ali, porque se eu não botar aquele negócio ali, e disser assim, não, eu vou ser generoso com Deus e tal, vai aparecer um mês, vai me engolir, vai aparecer o segundo, vai me engolir, vai aparecer o terceiro, vai me engolir, eu vou acabar não fazendo nada. E eu sei que essa é a nossa tendência. Tudo aquilo que a gente joga para o campo da generalização acaba se perdendo, acaba perdendo a força na nossa própria vida. A mulher samaritana questiona Jesus acerca de onde é o lugar sagrado para adoração. E Jesus diz a ela que não é um local, é um estado de espírito. Vai dizer assim, então eu não preciso de nenhum lugar para adorar. Não é verdade isso. Porque se você não tem um lugar adequado, um ambiente adequado, você começa a perder o sentido de adoração. Note isso. Os ambientes que nós frequentamos no dia a dia e a pressão da vida são apropriados à adoração? E você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas não consegue. Não adora. Quem aqui tem uma casa que é um lugar perfeito para adorar? Principalmente quando você tem outras pessoas que moram na sua casa, que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, e que gostam de música, de pagode principalmente. O ambiente não é propício, você não consegue, é uma dificuldade. Às vezes para orar você tem que ir para um banheiro, você tem que ir para um quarto em algum lugar, é uma dificuldade tremenda. Quem aqui consegue passar 1 hora por dia, verdadeiramente conectado ao Senhor? Nenhum de nós. A gente tem que se esforçar por isso, para ter comunhão diária com Deus. Mas o Senhor diz assim, olha, batalhe, lute, trabalhe 6 dias, mas o 7º, descanse na minha presença. Fique comigo. Me dê atenção. Ouça a minha voz. Eu quero falar com você. Eu quero curar a sua alma, eu quero trabalhar o seu coração, eu quero responder às suas dúvidas, eu quero ser verdadeiramente o seu Deus. Você prioriza isso? O dia do Senhor é algo importante para você, ele é essencial ao seu desenvolvimento com Deus. Você tem percebido a necessidade desse dia para a sua saúde espiritual e emocional e física, ou não? Não é dia de trabalho, não é dia de agitação, não é dia de curtição. Precisa ser preservado como uma prioridade, por amor à sua fé, para que você seja saudável. O dia do Senhor não é dia de Faustão. O dia do Senhor não é o dia de BBB. Aliás, nenhum dia sobre a face da terra é dia de BBB. Nenhum. Não é dia de programas de auditório. Não é dia de ver show de artista famoso. Não é dia de campeonato brasileiro. Final do campeonato. Copa do Mundo. Estadual. Brasileirão. Bavi. Eu estou falando isso para você porque de repente essas coisas começam a tomar conta da nossa alma e nos arrebatam como prioridade, se tornam algo fundamental para nós. Já passamos por isso aqui. Final de Copa do Mundo, no horário do culto que acontecia às 5. Alguns chegaram para mim e falaram: pastor, vamos mudar o horário do culto. E agora, nesse formato novo de horário de culto, então ficou melhor para essa turma. Porque eu pensei assim, afinal de tarde eu vou de manhã. E eu quero confrontar você, eu quero deixar você desconfortável hoje, perguntando como é que está seu coração. Você consegue no dia do Senhor fazer coisas que alimentam sua fé, sua alma, que ajudam você a crescer espiritualmente? Eu estava um dia na Saraiva, na livraria Saraiva, encontrei o pastor Josafá Vasconcelos, tenho muito respeito por ele, como homem de Deus.
Todos sabem que o pastor Josafá tem trabalhado muito essa questão da teologia puritana, com muita intensidade, e ele compartilhou comigo que já há alguns anos da sua vida, ele e toda a família decidiram dedicar totalmente, consagrar totalmente o domingo a Deus como o dia do Senhor. Nenhuma tarefa extra, nenhum compromisso, nada, a não ser a adoração e o serviço cristão. Eu confesso que quando eu saí daquela conversa com ele lá da livraria, eu pensei assim, cá comigo, exagero dele, exagero. Já faz alguns anos, deve fazer uns 6 ou 8 anos que aconteceu esse encontro. E de lá para cá, observando atentamente a mim mesmo e as tendências do povo de Deus, dos cristãos como um geral, eu começo a chegar à conclusão que ele não está tão errado, que ele talvez tenha razão. A família dele está mais saudável espiritualmente, tem lutas como nós temos, não é a família perfeita como a de nenhum de nós é. Mas quando você conversa, você vê um pouco mais de profundidade, um pouco mais de temor, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de respeito ao santo dos santos. Davi, no Salmo 131, ele diz assim: de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para contigo. Quem dera a gente pudesse ser como crianças desmamadas na presença de Deus, apegados ao Santo dos Santos, mas essas coisas vão tomando conta do nosso coração. Eu não vou perder o final do Baianão. Fica aquela coisa assim dentro de nós, sabe? Aquela coisa que tem que ser, tem que ser, tem que ser, e que você não vê essa mesma intensidade, essa mesma garra, esse mesmo amor pela igreja do Senhor, pelas coisas que são de Deus, pela fé cristã, pela defesa do Evangelho. Não. Talvez essa seja a resposta pela qual, a resposta da pergunta que alguns de nós têm feito aqui: por que que não sou uma pessoa vitoriosa? Por que que eu me enrolo tanto na minha vida, na minha experiência? Por que que eu cedo com tanta facilidade aos meus caprichos pessoais e a algumas tentações? Por que que as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecessem? Por que que a minha comunhão com Deus não é algo mais intenso, mais profundo? Por que que eu não estou sendo mais vitorioso contra as ações do inimigo, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família? Não seria justamente porque nós colocamos Deus no segundo plano? E o primeiro plano tem sido ocupado por tantas outras questões que parecem ser tão importantes, e nós nos apegamos a elas. Alguns domingos atrás eu fiz uma observação aqui, dei uma palavra aqui na igreja, e eu quero fazer uma observação sobre aquilo que eu falei. Talvez o que eu disse não tenha sido muito bem compreendido por todos. Vou fazer em formato de pergunta: numa cidade como Salvador, domingo é dia de praia? É pegadinha, né? É pegadinha. É pecado ir à praia? Não. Não é pecado. Claro que não. Uma das cenas mais lindas que eu tenho gravado na minha memória aqui foi no meu último ano de seminário, quando nós fomos com a nossa turma para um retiro numa cidade do litoral norte, lá de São Paulo, e passamos 3 dias num retiro, e num domingo de manhã fomos fazer um culto na praia, e o pastor Carlos Osvaldo, que já está com o Senhor e foi um homem que marcou muito a nossa vida, com sua experiência, com seu ensinamento bíblico, ministrou a ceia do Senhor, e foi uma experiência nova para mim. Sentados em roda, na areia, o mar batendo, e a gente participando da ceia do Senhor. Uma cena inesquecível, contemplando a majestade de Deus através da criação, vendo algo tão lindo diante dos nossos olhos e celebrando ali a vitória diante do Senhor. E aí me parece que a gente tem que ser um pouco seletivo,
Que tipo de praia eu vou no domingo? Porque se eu digo assim, opa, só vai ter culto à noite, então domingo de manhã eu vou para a praia. Aí eu vou para a praia, fico perto de uma barraca, o pagodão comendo solto, as meninas passando de fio dental na minha frente, e eu vou contemplar a maravilha do Senhor? Vou ver a obra de Deus? Ou vou me perder? O meu pensamento vai ficar vagando. Ali vai ter um ambiente que vai me aproximar do Senhor, apropriado à reflexão, à adoração. A praia no domingo propicia para mim um tempo de contemplação do Senhor, me aproxima dEle, restaura a minha fé, fortalece a minha fé. Por favor, eu peço, pense nisso, pense sobre isso. Porque talvez você possa ir sim numa praia, num domingo de manhã, mas você tem que dirigir uns 50 quilômetros a mais, 60, para que seja uma experiência verdadeira na presença do Santo Deus, senão não vale a pena ir. É uma questão, irmãos, da gente entender o dia do Senhor como um dia relevante e importante ao nosso crescimento espiritual, à nossa fé. Algumas pessoas, e foi um pensamento que nasceu em algumas igrejas, nos Estados Unidos, na Europa, boa parte dessas igrejas não fazem culto de manhã e à noite, muitas delas só fazem o culto pela manhã. Então convencionou-se que o dia do Senhor acaba meio-dia, no final do culto da manhã. Daí para frente não é mais dia do Senhor. Então o camarada tem o momento do sagrado, e quando acaba meio-dia, aí ele vai para o momento secular dele. O dia do Senhor são 24 horas. É um dia intenso, de busca da presença do Senhor. Quando você estuda sobre culto no Antigo Testamento, você vai descobrir que existem duas palavras que são traduzidas do hebraico como culto. Uma é shakha, que significa prostrar-se, homenagear. Está lá em Isaías, capítulo 66, verso 22. Você se prostra e adora o Senhor. Essa é a primeira palavra para culto. A segunda palavra hebraica para culto é abad, que significa trabalhar, servir. Trabalhar no trabalho de Deus. Essa palavra aparece em Êxodo, capítulo 3, verso 12. Trabalhar, fazer o serviço que é sagrado. E o Salmo 100 nos exorta a servir o Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cânticos. Este é o desafio de Deus para nós. Então, se eu tenho que tirar um dia para adorar o Senhor, que tal me programar? Que tal intencionalmente organizar esse dia? De tal maneira que eu possa sim ir visitar um parente, resolver fazer uma obra de misericórdia, atender a um necessitado, mas também eu faça desse dia algumas atividades que vão fortalecer a minha fé, que vão me tornar uma pessoa um pouco mais quebrantada, um pouco mais humilhada diante do Senhor, um pouco mais transformada pela sua presença. Aqui na IBAN nós estamos mudando os horários de culto, fazendo um culto só no domingo, uma experiência nova, mas ela precisa vir unida a algumas outras atitudes. Que tal você cultuar num horário e servir no outro? Se culto em hebraico significa homenagear, prostrar-se diante de Deus e trabalhar para Deus, que tal a gente aproveitar o domingo para homenagear e para trabalhar? Você pode usar um turno para trabalhar e outro para homenagear o Senhor. Você pode usar um para homenagear e o outro para trabalhar. Existem várias possibilidades. Existem ministérios aqui por essa igreja. Essa é uma igreja que tem crescido e ela tem uma equipe muito grande de pessoas voluntárias, comprometidas, que amam o Senhor, amam a sua palavra, amam trabalhar para Deus, amam vidas, estão empenhadas em trabalhar pelas pessoas, pelas famílias, pelos filhos, pelos bebês, pelos adultos, pelos adolescentes, por quem quer que seja. As pessoas estão empenhadas aqui na igreja. Aliás, eu queria dizer para você que quando você vai ao ministério infantil, quando você vai ao berçário, quando você vai aos adolescentes, e
você defronta com alguma dificuldade, ou você tem que lidar com líderes, lembre-se disso, esses líderes estão trabalhando por amor a você, por amor ao seu filho, eles não estão recebendo ônus financeiros para isso, eles estão entendendo o que eles estão fazendo como um chamado de Deus. Eles não vão fazer com toda a perfeição, talvez não consigam, e nem tem que fazer, ninguém aqui é especialista, nós somos irmãos em Cristo, uns ajudando a cuidar dos outros. E uma coisa interessante seria se essas equipes pudessem ser reforçadas, se ao invés da gente só olhar os lados negativos, a gente pudesse juntar mais pessoas, e mais pessoas irem ajudar no infantil, mais pessoas ajudarem o CB Júnior, mais pessoas ajudarem os adolescentes, ajudarem na recepção, ajudarem no departamento de comunicação da igreja. Eu estava lá embaixo no departamento de comunicação, e o irmão que estava lá cuidando, ele disse: pastor, ontem aqui a gente ficou num desespero, precisava de uma pessoa que pudesse subir para dar recado e voltar, e a gente não conseguiu achar ninguém. Que tal se nós dedicássemos uma parcela do nosso dia do Senhor para trabalhar em prol da igreja do Senhor? Que tal? Que tal se isso se tornasse uma forma de viver? Que tal se a gente começasse a servir ao Senhor nas extensões da igreja na cidade? Na Bolandeira, na Cajazeiras, na Boca do Rio, na Orla, no Flamboyance. Que tal se pudéssemos ajudá-los? Eu vou cultuar a Deus aqui à noite, eu posso ir de manhã para uma dessas extensões, eu vou cultuar aqui de manhã e ter a escola bíblica, que tal à noite eu ir visitar e ficar lá, tanta gente sentada no meio da igreja, que tem talentos extraordinários para a área de música, para a área de ensino, ou que podem trabalhar no departamento infantil, no ministério infantil, podem ajudar em qualquer área, na área administrativa, ou na recepção, podem fazer tantas coisas, mas às vezes nós dizemos assim: eu vou para o culto porque eu quero receber. Eu quero que este culto seja bom para a minha vida. Cuidado, porque nós nos tornamos consumidores de culto. Nós vamos para lá querendo que Deus fale conosco, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, mas está na hora de começar a pensar na responsabilidade que temos. Não é só o que Deus faz por mim, é também o que eu posso fazer para a glória de Deus. Por um lado eu me prostro diante do Senhor, aquieto a minha alma. Esse formato de culto é interessante, porque eu estou vendo gente que estava trabalhando 4 horários no domingo. Você sabe o que é isso? Eu fui num retiro de pastor, e o pastor compartilhou essa história para a gente. Ele disse que ele morava numa casa, e do lado dele tinha um vizinho, e o vizinho tinha um jardim na frente da casa, e uma churrasqueira portátil. Então ele levantava domingo de manhã, ele tinha 4 filhos, e ele ia tirar os meninos da cama. Fácil tirar menino da cama domingo, né? Tirar o menino da cama para ir para a igreja, e era aquela guerra, pega um, pega outro, um escapou daqui, outro escapou de lá, outro não queria levantar, outro ficou embaixo do chuveiro, e aquela agonia, e corre, bora, estão atrasado, e ele pegava todo mundo, enfiava todo mundo dentro do carro, e quando ele enfiava todo mundo dentro do carro, o vizinho olhava por cima do muro assim, e o vizinho estava começando a preparar a churrasqueira, calmo, de bermuda, bonezinho, e ele entra no carro e vai para a igreja, e está atrasado, correndo, e leva uma fechada no trânsito, e buzina para o outro motorista, e vai, quando ele chega na igreja, não tem vaga para estacionar, ele vai estacionar lá no Extra, aí já fica chateado, fica nervoso, porque deixa a família aqui, volta, e senta, e quando acaba o culto, tem que pegar as crianças do infantil, ele desce, pega um infantil, pega outros adolescentes, pega outro, é uma dificuldade para enfiar tudo dentro do carro também, e quando ele chega em casa, cansado, suado, o vizinho dele está sentado lá, naquela cadeirona gostosa, com um jornal na mão, palitando os dentes, já comeu a picanha. Tem uma coisa errada, ele fala, tem uma coisa errada com a minha vida. Nós temos pessoas aqui na igreja que estavam quase assim, trabalhando 4 horários no final do ano passado, 4 horários de culto, voluntários, todo domingo. Uma das irmãs chegou para mim e falou assim: pastor, há muito tempo eu não tomo ceia, eu não sei o que é cear, eu não consigo mais cultuar a Deus. Eu disse: está errado, nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui. Louvado seja Deus, nesse novo modelo, eu estou vendo essas pessoas aqui sentadas ouvindo a palavra do Senhor. Elas precisam ser alimentadas espiritualmente, precisam crescer. Elas não podem trabalhar 4 turnos por domingo numa igreja. Não vai ser saudável a fé delas. Mas se dividirmos isso entre nós, vai ficar mais leve para todos. E todos nós vamos adorar
e todos nós vamos trabalhar para o Senhor. Quero finalizar minha palavra lembrando o que acontece lá em Marcos, no capítulo 11, verso 15, 16 e 17. Você conhece bem a passagem. Mateus também conta esse episódio. Jesus chega no templo, e na entrada do templo, naquela plataforma, no hall de entrada, tem várias mesas de vendedores, de cambistas. Cada um vendendo uma coisa diferente. Um está vendendo pombinha, outro está vendendo rolinha, outro está vendendo cabrito para sacrifício. Cada um está vendendo uma coisa. E aí um aproveitou e foi vender um nicho, outro aproveitou e foi vender outra coisa. Cada um está vendendo uma coisa ali no templo. Um disse assim, eu já sei que as pessoas vão vir para o templo, eu não vou ter tempo de passar, quem sabe, na mercearia, então eu vou vender aqui um pouco de trigo. O outro vai vender um pouco de sementes. E aí começaram a vender, e de repente o pátio de entrada do templo virou literalmente uma feira de São Joaquim. Aí Jesus vai para lá, e você sabe o que ele faz? Corajosamente pega um chicote, chega, começa a derrubar. Você imagina qualquer um de nós aqui chegar na feira de São Joaquim e começar a derrubar uma barraca daquela no chão? Cada cerola daquela custa R$1. E Jesus chegou sem medo e foi derrubando, tirando, e pegou lá para valer. Algumas pessoas dizem que ele chicotou as pessoas, eu não acho que ele fez isso. Mas ele foi derrubando tudo, tirando tudo de frente, e ele tinha um discurso em mente: a minha casa será chamada casa de oração. Todavia, vocês a transformaram no quê? Num covil de ladrões, num covil de salteadores. Quando eu li esse texto essa semana, foi uma leitura de Peter Escaseiro. Estava lendo o livro dele sobre culto diário, e ele usa essa passagem numa perspectiva muito interessante. Ele nos faz lembrar o que Paulo ensina lá em Coríntios. Quem é o templo do Espírito Santo? Deixa eu ver, quem é templo do Espírito Santo aqui? Louvado seja Deus. Você é templo do Espírito? É templo do Espírito? Você é templo do Espírito Santo? Se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós, o nosso corpo é chamado casa de oração, de comunhão com Deus. Mas você já percebeu que de vez em quando a gente vai começando a colocar uma banquinha aqui, uma banquinha ali, um compromisso cá, uma responsabilidade lá, uma desculpa aqui, outro argumento ali, e a gente vai se enchendo dessas banquinhas, e elas vão envenenando a nossa alma, a nossa experiência com Deus, ao ponto de você não ter alegria nenhuma. Você vem para a igreja, é uma obrigação, é um costume em família, é uma tradição, e você vem, senta, cultua, levanta e nada acontece. A palavra não toca o seu coração, o texto bíblico não fala nada à sua alma, as canções não mexem mais com o seu coração, com as suas emoções, nada acontece. Onde está o problema? Como é possível você ir para um lugar, estar reunido no meio de tantas pessoas, e a palavra de Deus ser aberta e exposta, e textos bíblicos colocados em murais, em vitrais, e serem lidos, e nada tocar a alma, e você sair vazio? Já parou para pensar que talvez o pátio esteja todo cheio de mesas de cambistas, de ocupações, de interesses pessoais? E você não se prepara nada, você não ora no sábado pelo domingo. Você orou ontem por hoje? Ontem você falou assim: Deus, em nome de Jesus, que amanhã seja um dia de grande e profunda adoração na minha vida e de todo o povo do Senhor. Você fez isso ontem? A gente não faz. A gente vai dormir meia-noite, 1h da manhã, assistindo séries na Netflix. Séries e séries. Série da Netflix é um problema, está virando um vício, né? Vai até 4 da manhã, 5 da manhã, vendo série. Quando chega de manhã que alguém vai chamar você para vir para a igreja, um desânimo, um quero, e você vem na marra, e vem naquela agonia, e com a alma carregada, cheio de peso, cheio de culpa, cheio de perturbações, cheio de dúvidas. E às vezes vem, levanta, sai, continua a mesma coisa. O problema não está em Deus. Talvez o problema também não esteja na igreja. Talvez o problema seja o fato de que sua alma precisa ser fascinada pelo Senhor Jesus.
Esses entulhos têm que ser tirados. E talvez hoje você possa confrontar seu coração perguntando para você mesmo: por que é que eu estou aqui? Qual a importância do culto? Qual a importância do domingo? Qual a importância do dia do Senhor na minha vida? Você pode estar aqui porque você está acostumado. É tradição. Acostumei. Eu vou de manhã, vou à noite. Acostumei. Mas isso não significa nada mais. Não mexe mais com você. Você pode estar aqui por interesse de que Deus lhe faça algum favor, resolva algum problema, arranje alguma coisa na sua vida que está fora de lugar. Ou você pode estar aqui por amor a Deus, por um profundo desejo de adorá-lo e de servi-lo com alegria. Por que você está aqui? Qual a importância do dia do Senhor para você? Será que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você assim: você está desprezando este princípio de Deus, você está contrariando um princípio de Deus, você não guarda o dia do Senhor, você não se preocupa com isso, você não entrega seu coração ao serviço de Deus, à adoração, à prostração, você se encheu de entretenimento, você se preocupa tanto com divertimento, que você não tem dado muita importância ao dia do Senhor. E aí eu queria que a equipe que está aqui, se tiver, que a gente cantasse novamente o refrão deste último cântico aqui no momento de adoração. Lembra como ele diz? Ele diz assim: leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Essa é a sua vontade? Vamos ficar de pé, queridos. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus confrontar seu coração nesse momento. Deixa Deus completar a obra dele dentro de você. O que é que tem que mudar? O que é que tem que mudar? Às vezes nós reclamamos que Deus não responde a nossa oração. Às vezes nós achamos ruim porque estamos passando pelo vale da sombra da morte, por provações, por lutas, e a gente não consegue se manter de pé, a gente não consegue caminhar, alguma coisa empurra a gente para baixo. Talvez seja o fato de que a gente esteja desprezando a importância da comunhão com Deus, do dia do Senhor, de um coração melhor organizado, melhor comprometido, melhor preparado, para que a adoração não seja algo secular, para que não seja algo feito de qualquer maneira, sem uma compreensão clara do que é que está acontecendo e de quem está por cima de nós, sem uma visão mais ampla da soberania de Deus, da majestade de Deus, sem que haja no nosso coração um respeito maior pelo Senhor, uma reverência mais profunda por Deus, e a gente não trate as coisas do Senhor relaxadamente. Eu queria desafiar você a confessar para Deus. Seja sincero. Você está guardando o dia do Senhor? Sua família está guardando o dia do Senhor? Se você não está, mas você gostaria de a partir de hoje começar a mudar essas coisas e começar a reorganizar sua vida e sua experiência com Deus, coloque sua mão para cima e fala assim: Senhor, é comigo que o teu Espírito está falando, é comigo. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero mudar em nome de Jesus. Fica com a sua mão levantada, porque eu sei que o Espírito de Deus olha o seu coração. Eu sei disso. Mas é uma iniciativa sua. Você está levantando por você. Você está levantando para dar um passo assim, dizendo: Senhor, é comigo. O teu Espírito está falando comigo. Eu quero mudar isso na minha vida, Senhor, na minha experiência. Eu não quero ser uma pessoa relaxada. Eu não quero ser uma pessoa que fica procrastinando e abandonando as coisas para o dia do Senhor. O dia do Senhor não é dia de trazer serviço para casa. O dia do Senhor não é dia de fazer monografia e tese. O dia do Senhor não é o dia de ficar consertando um monte de quinquilharia velha,
de arrumar o carro. O dia do Senhor é o dia de adorar o Senhor. É algo muito sério, irmãos. É algo muito sério, um estilo de vida. Consagre o seu coração a Deus e confessa, como eu tenho feito. Eu quero que você confesse também. Coloque diante do Senhor, coloque diante dele. Pode orar nesse momento. Diga: Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar minha concepção do que é o dia do Senhor. Eu quero mudar o meu dia, Senhor. Senhor, se eu estou gastando horas e horas e horas nas redes sociais, em nome de Jesus eu vou abandonar isso para lá, Senhor. Eu vou fazer um jejum de rede social no domingo. Eu não vou ficar olhando para a vida de ninguém. Eu vou abrir tua palavra e o Senhor vai falar comigo por meio da tua palavra. Fale isso com Deus agora. Coloque seu coração diante dele. Uma responsabilidade muito grande. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não entenda nada do que eu falei. Nada, foi confuso para você, foi estranho e você não entendeu nada. E eu posso entender o que está no seu coração, é que você ainda não tem uma experiência profunda com Jesus. Só quem tem uma experiência com Jesus pode compreender em profundidade o que está sendo falado aqui hoje, porque você tem um compromisso com a verdade de Deus. Então, se você não recebeu a Cristo e você quiser entregar o seu coração nas mãos do Senhor Jesus para ser salvo, para ser transformado, no final deste culto eu vou estar aqui à frente com pastores, com líderes, e eu quero orar a Deus por você e pela sua experiência com Deus, para que Deus possa trazer uma grande transformação ao seu coração. E creio que hoje é um dia de salvação e de transformação para você. Vamos orar, queridos. Senhor, nós colocamos nosso coração na presença do Senhor, bendizendo o teu nome pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos corrige, que nos orienta, que nos coloca numa reta. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque quando o teu Espírito fala conosco, nós temos capacidade, suficiência de ouvir a tua voz. E nós pedimos ao Senhor que, ao ouvir a tua voz, o nosso coração constrangido possa ser transformado pela palavra do Senhor. Oh, muda o nosso estilo de vida, ajuda-nos a tornar essa canção uma realidade dia a dia na nossa existência, a buscar mais do Senhor, a desejar mais do Senhor, que a nossa alma tenha sede do Senhor, que o nosso coração descanse na presença do Senhor, que nós possamos compreender que através de Jesus Cristo nós temos livre acesso à tua presença, Senhor. E precisamos descansar a nossa alma diante do Senhor e o nosso coração, para que o Senhor nos fortaleça, para viver no meio das lutas, para que não sejamos vencidos por Satanás, para que não sejamos vencidos pelas nossas próprias tentações, para que não sejamos empurrados ladeira abaixo pelo desânimo, pela decepção, pelas frustrações da vida. Ao contrário, ainda que estejamos sendo provados, que a tua palavra construa em nós um coração forte, Senhor, fortalecido diante do Senhor, que confia, que depende, que ama o Senhor e que não cessa jamais de adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Abençoa cada um que aqui está nesta noite, Senhor. E se houver alguém aqui que ainda não tem um compromisso com o Senhor, que o teu Espírito possa trazer essa pessoa à tua presença, Senhor. Que ela seja transformada pelo Senhor nesta noite. Que algo muito especial aconteça neste lugar. Que este lugar seja marcado pela tua presença. Que as pessoas saiam daqui curadas diante do Senhor, Pai. Que o coração de cada um saia daqui fortalecido. E que esta semana seja uma semana de grande vitória para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, leva-nos em paz, que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, vá em paz, querido, em nome de Jesus. Se você quiser falar conosco aqui, quiser entregar o seu coração ao Senhor, vem aqui à frente, eu vou estar com os pastores aqui, vamos orar por você. Deus abençoe, vamos em paz, em nome de Jesus.